Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também, afinal não tem horário para fazer arte. Eu sou a Amélia, do ateliê Amélia Suriani, e hoje é a nossa aula número 1. Eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo sapatinho à pantufinha, pantufinha japonesa, para bebês. Vamos lá? Aguardo vocês. Então vamos para os nossos materiais. Aqui eu tenho duas tesouras, uma para estar recortando o tecido, outra para arremate. Uma caneta fantasminha. Essa caneta fantasminha ela vai servir para não manchar o tecido, caso alguém queira borrifar. Eu gosto sempre de borrifar uma aguinha perfumada nas peças. Se você fizer com essa caneta comum, ao borrifar, vai manchar sua peça, você perdeu. Essa aqui apaga com o calor do ferro. Vamos precisar do ferro, algum instrumento para estar auxiliando na hora de costurar. Eu gosto de usar, esse daqui é um furador para aquele botão Ritas, mas pode utilizar o que vocês acharem melhor, até o bico de uma tesoura. Os moldes do nosso sapatinho, etiquetas, caso você tenha etiqueta do seu ateliê, da sua marca e queira colocar, linha da cor do tecido que você escolher, que venha combinar, poderia aqui ser branco, amarelo, laranjado, que não ficaria feio. Escolhi essa estampa que é do Pequeno Príncipe e também um composê. Esse composê azul com um poazinho branco. Eu acho que vai ficar uma composição bonita. Pode fazer o sapatinho todo do tecido principal também. Não tem problema, vai ficar bonito. Daqui é um exemplo do composê, do uso do composê, que ficou harmônico, ficou bonito. E manta, aqui eu estou usando a manta R2, para estruturar o solar do sapatinho. Primeiro passo, deixa eu limpar aqui para ficar só o que nós vamos precisar. A primeira coisa que nós vamos fazer, pegar os moldes. Esses moldes eu vou disponibilizar logo abaixo aqui do vídeo, vou deixar o link que vocês podem baixar de diferentes tamanhos, tem do recém-nascido até 1 ano de idade, e vocês podem adaptando a realidade de vocês. Se quiser um pezinho maior, menor, lá tem as medidas direitinho. O que vocês precisam atentar quando a gente utiliza um tecido que tenha estampa? A estampa. Porque não adianta eu fazer um sapatinho e colocar, igual o Pequeno Príncipe tá aqui, colocar a cabecinha dele, colocar de cabeça para baixo no sapatinho. Então precisamos nos atentar a isso. Então, ao riscar o molde, minha caneta, podemos utilizar tanto o Pequeno Príncipe, a ovelhinha, a raposa, o desenho que vocês desejarem. Eu vou querer o Pequeno Príncipe mesmo. Esse molde, que é a frente do sapatinho, esse lado arredondado é o que vai ficar para baixo. Então, se ele vai ficar para baixo, o que tem que ficar para baixo é o pé do Pequeno Príncipe. Então, o que eu vou fazer? Posicionar certinho, pegando essa imagem. Levanta para ver se a cabecinha está centralizada. Levanta para ver se o pé também está centralizado. E você vai contornar com essa caneta a frente do sapatinho. Pronto, contornei. Vocês podem até verificar depois que riscarem, ficou certinho? Do contrário, se não ficou, pega o ferro, passa que vai desmanchar todo o risco, não vai ficar com marca. Eu acho que ficou legal. Como são 2 pezinhos, risquei o primeiro. Deixa eu procurar um outro príncipe aqui. O outro príncipe está aqui. Vou centralizar da mesma forma, verificar o pezinho, levantar para ver se a cabecinha tá. A cabecinha tá um pouquinho torta. Isso aqui não vai ficar legal, vai ficar bem da beiradinha. Peguei este daqui. Deixa eu ver. Não peguei este daqui para não ter que cortar bem no meio do tecido. Não gosto de desperdiçar tecido. Então, vamos lá. Vamos posicionar, levanta para ver se o pezinho tá pegando, levanta para ver se a cabecinha está ok. Está ok? Vamos riscar. Prontinho, ficou legal? Vamos deixar esse aqui separado.
Agora, vamos para o solar. O solar não tem problema. Vamos aproveitar os cantinhos pra gente aproveitar todo o tecido, não desperdiçar tecido. Se aqui deu, e deu uma margem pra você recortar, então, nós vamos riscar 4 vezes o pezinho. E serão 2 para cada pezinho. Um. Prontinho. Moldes riscados. Eu adiantei um pouquinho para não ter que ficar o vídeo longo só para riscar. Então, o que eu fiz? Cada um desses moldes eu risquei 4 vezes. 4 vezes corresponde a 2 para cada sapatinho, para fazer o par. Então, 4 vezes vocês vão riscar o molde. Sendo que, já que eu vou fazer um composê, que é ao redor do sapatinho, eu vou riscar 2 vezes este daqui de outra cor, que vai ser a cor do composê. No meu caso, este de poazinho. Vamos separar aqui, vamos limpar o que nós já utilizamos. Nós vamos pegar uma tesoura. O que eu gosto de falar? Tesoura que corta tudo, no final não corta nada. Separa uma tesoura só para tecido. Quem mexe com feltro, uma tesoura só para feltro. Vai cortar a manta, outra para manta. Porque acaba que se você vai cortando tudo, ela vai perder o fio. Ela vai ficar cega muito rápido. E depois que amola a tesoura, ela não é a mesma coisa. Essa pequenininha, meu xodó, eu só utilizo para arremate. Coisinhas pequenas, cortar uma linha e pronto. Então, o que nós vamos fazer? Recortar todo o molde. Tudo que riscamos, vamos recortar agora. Na linha mesmo, não precisa deixar margem para costura. Ah, vou cortar um pouquinho fora da linha. Não. Onde vocês riscaram, vocês vão cortar na linha certinho. Estamos finalizando o recorte. E atentem-se realmente para seguir o molde na hora de riscar e seguir o molde na hora de recortar, para não dar diferença no tamanho de um sapatinho para o outro. E é muito importante escolher um tecido de boa qualidade, produto de boa qualidade. Crianças, são bebezinhos que vão utilizar, tem uma pele sensível. E é isso que cativa o nosso cliente. Então, vamos lá separar. A pontinha do sapatinho. 1, 2, 3, 4. Sendo que as 2 da frente tem que se atentar com a estampa certinha. Não pode deixar de cabeça para baixo. Se fosse uma borboleta, a borboleta voando para cima. Daqui é da lateral. A lateral com composê. Então, 4 deste, 4 deste e 4 solar. Vamos precisar também de elástico. O elástico nós vamos utilizar aquele chatinho. Estou utilizando um que tem meio centímetro. Mais fininho que esse eu não recomendo, que não vai ficar legal. E como que eu vou recortar? Você vai medir do calcanhar até o bico do sapatinho e cortar. Este é o tamanho certinho para a hora que for costurar. São 2 pezinhos, vou recortar 2 vezes. Prontinho. Agora chegou a parte, esses retalhos, aconselho vocês a pegar uma sacolinha, guardar esses retalhos. Tem muitos pedacinhos que dá para aproveitar depois. Tem artesãs que utilizam para fazer fuxico, um acabamento. Então, uma hora ou outra nós vamos precisar. Pega uma sacolinha, uma caixinha, deixa separado que em algum momento você vai utilizar. Chegou a parte que vamos estruturar os nossos moldes. O que é estruturar? Vamos utilizar algo um pouquinho mais grosso que o tecido.
Essa manta R2, ela tem 180 de gramatura. Ela é macia e ela é firme. Olha, ela não é molenguinha igual um tecido. O tecido cai. Pega o tecido, ele é molenguinho. Vai estruturar, vai dar uma firmeza no nosso sapatinho. O que nós vamos estruturar? Metade do que nós recortamos. Se recortamos 4 de cada, vamos estruturar... Se recortamos 8 de cada, vamos estruturar 4 de cada. Sendo 2 dele o composê. Então, nós vamos posicionar o que seria a lateral do sapatinho. Dois solares do sapatinho. Vamos aproveitar os cantinhos aqui, porque não é muito das baratinhas. A frente do sapatinho. Tá com o nosso príncipe. Vamos deixar com uma margem que dê para recortar e não vai recortar o tecido. Não precisa ficar muito afastado, mas não precisa ficar tão juntinho. O que vamos fazer? Vamos pegar um tricoline, um tecido, pode ser até o que nós estávamos utilizando, para colocar por cima e passar o ferro. O ferro está na temperatura para algodão, se o ferro de vocês tiver essa opção, e vamos passar. Essa manta, ela tem tipo uma colinha, mas é bem superficial. É só realmente para firmar o tecido nela. Ela não cola de tudo, olha, eu passei. Se você perceber, olha, se eu passar a mão, vai sair. Mas, eu vou passar em todas, depois eu vou virar de cabeça para baixo para vocês verem, que não vai cair. É uma colinha, não endurece o tecido, ela só realmente vai dar uma firmeza. Estou utilizando essa base aqui, que eu falei com vocês, porque essa base de corte, ela não pode ter calor. Então, estou utilizando esse suplá. Eu vou aderir como minha mesinha, minha mini mesa de passar. Tirar. Olha, não vai cair. A colinha serve para isso. Ela não vai endurecer, não vai colar de tudo, mas vai dar uma firmeza. Pronto, o que nós vamos fazer? Recortar todo ao redor. Ou se nesse meio tempo vocês quiserem fazer uma costura de segurança todo ao redor, também pode. Essa costura de segurança é uma costura reta mesmo na máquina de costura, só para esse tecido não ficar sambando na hora que você for costurar todas as peças juntas. Então, caso queira, nós vamos fazer isso. Vamos fazer juntos. Então, com um ponto reto, para aquilo que eu falei com vocês, que poderia ser ou a ponta da tesoura ou este aqui, para ajudar na hora que a agulha for passar próximo à costura, vai auxiliando a não deixar a agulha passar fora. Eu vou guiando a agulha da máquina. Então, é um ponto reto só, toda a volta, só para deixar realmente firme. Nós passando em todos esses 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 6. Não precisa de retrocesso. Prontinho. Costurinha de segurança passada em toda a borda dos nossos moldes. É bem pertinho mesmo. Não pega a manta, passa bem no finalzinho
do tecido sem pegar a manta. O que nós vamos fazer agora? Recortar ao redor do molde, para ficar mais fácil a montagem. Não tem margem de segurança também. Não precisa cortar deixando margem de segurança da manta. É bem certinho, rente ao tecido. Vamos separando aqui o que for recortado e vamos recortar o restante. Recortem com calma, de forma a não pegar no tecido, porque pode atrapalhar no final da peça. Cada molde um tamanho. Então, vamos lá. Duas frentes, que nós já fizemos, e já fizemos a estruturação. E as duas frentes sem estruturação. O solar de um pezinho do outro, sem estruturação e com estruturação. O composê, que é a lateral, 2 com estruturação, 2 sem estruturação. Qual que é o nosso primeiro passo? Vamos separar e vamos passar uma costurinha unindo essas duas pontas, essas pontinhas mais largas de cima. Então, eu vou colocar direito com direito. O que vai ficar do lado de fora? O avesso desse tecido e a manta do outro. Eu vou passar uma costurinha reta nessa pontinha mais larga, mais comprida, de fora a fora. Mais ou menos uma margem de meio calcador. Bem pequenininho mesmo, bem rente, não tão próximo para não desfiar. Então, um pezinho de máquina já resolve. Vamos lá para a máquina. Caso você sinta mais segurança na hora de estar costurando, você pode estar utilizando prendedores iguais a esse, pode estar usando alfinete também, para que o tecido ele não deslize e você costure tortinho, tem que ficar certinho. Então, nós estamos costurando direito com direito, o avesso está do lado de fora e a manta está do lado de fora. Um pontinho reto, de fora a fora, nessa parte maior do nosso molde. Dá um retrocesso e vamos. Olha, para vocês verem a margem de costura bem rentezinho mesmo. O que vamos fazer agora? Um arredado aqui. Vamos desvirar essa costura e vamos unir pontinha com pontinha. Se sobrou alguma linha, já vamos recortar. Deixa a sobra de linha. Então, nós vamos desvirar e juntar pontinha com pontinha. A pontinha do tecido com a pontinha da manta. Vamos colocar um prendedor ou alfinete. Eu não gosto muito de alfinete, porque o alfinete costuma marcar. E tem tecido que tem a trama mais fechadinha e fica bem com a marca do alfinete. Eu gosto desses prendedores. Vamos acertar aqui, pode acertar no ferro também. Ó, de forma que você olhe deste lado, não dá pra ver o tecido do outro. E de forma que você olhe deste lado a estampada e não vê o composê do outro. Vamos fazer isso com os dois. Virar. Pontinha com pontinha. Um prendedor. Ou alfinete. Cada artesão gosta de trabalhar de uma forma. É o que vocês adaptarem, esse é o meu certo, eu gosto deste jeito e pronto. Eu tô passando pra vocês a minha forma de trabalho, como que eu gosto de proceder. Mas depois quero ouvir de vocês.
Prontinho? O que nós vamos fazer agora? Uma costurinha reta do início dessa pontinha maior até o final. É nesse momento que nós vamos colocar o elástico. Então, o que vamos precisar fazer primeiro? Vocês podem pegar um passador de elástico ou o alfinete e vamos passar este elástico nesse espaço aqui. E nós vamos fazer uma costurinha no início e no fim para franzir. Vou mostrar para vocês agora como que nós vamos fazer. Passei o alfinete com um elástico nessa parte que não tem a manta. A manta tá atrás, eu vou passar nesse tecido que fica soltinho. Prendi com um prendedor aqui a ponta do elástico, quando eu puxar ele não sair. Vou puxar um pouquinho, não puxem demais para não ficar tão franzido e não machucar o calcanhar do pezinho do bebê. Então, eu vou puxar um pouquinho, mais ou menos o quê? Meio centímetro. Eu tenho que passar uma costura de segurança aqui. Você pode puxar e já colocar também o seu alfinete. O mesmo vou fazer com o outro lado. É bom sempre estar fazendo. Se eu faço um pezinho, o solar de um, já faço o solar do direito e do esquerdo. Se eu faço a lateral, já faço direito e esquerdo. Para você ir medindo e não fazer um sapatinho menor que o outro, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar um alfinete e vou passar do início ao fim deste segundo pezinho também e passar na máquina. Vamos lá na máquina fazer uma costura para prender esse elástico da ponta. Pontinha do elástico ainda pra fora. Vamos lá. Dá um retrocesso para prender bem o elástico. E vamos aproveitar e não costurar somente a pontinha onde está o elástico. Vamos passar uma costura de segurança toda a volta para prender o nosso molde. Retinho, com uma margem de segurança pequenininha de meio centímetro no máximo. Vou tirar os alfinetes. Opa. Não sei se tá dando pra pegar direitinho, mas não tem mistério. Eu vou fazer uma costurinha reta. Contornando todo o molde. E vamos chegar, vamos tirar o prendedor, dar uma leve puxadinha no elástico. E vamos prender e fazer o retrocesso aqui no elástico. Guarda os alfinetes. Feito isso, vamos cortar o excesso do elástico. Cortar essas linhas que sobram, né? De cá a mesma coisa. Então, pronto, ele ficou meio franzidinho assim mesmo, os dois. Vamos para o nosso próximo passo. Deixa ele separadinho aqui. Aquelas duas abas que nós já estruturamos com a manta R2, nós vamos pegá-la e vamos utilizar esse que nós terminamos de costurar, que é esse com elástico. O que nós vamos fazer? Se eu estou fazendo tecido sem o composê, então não tenho que ficar olhando muito qual lado que eu vou costurar agora. Mas como já tenho o composê, o que eu vou fazer? Vou pegar um pezinho, a frente do pezinho, vou pegar a pontinha que não tem elástico, as duas pontas, essa ponta aqui de cima tem elástico e essa ponta de baixo não tem elástico. Essa ponta que não tem elástico, eu vou unir, vou virar então o príncipe pra mim, vou pegar a ponta que não tem elástico e colocar na pontinha da frente do sapatinho. Deixa eu passar pra cá pra não ficar. Essa ponta que tem elástico, eu vou dar uma puxadinha. Vem quase até o meio.
O mesmo eu vou fazer com o outro lado. A pontinha que não tem elástico, eu vou unir com o início da frente. Colocar um clipe. Atentando-se aqui. A parte que eu quero que apareça com o composê, que vai ficar do lado externo, ele vai ficar de frente para o príncipe. Então, quando eu fizer isso, ele vai ficar para dentro. Onde tá o clipe, vai ficar a parte que vai ficar interna do sapatinho. Não vai aparecer o composê quando a criancinha estiver calçando. O que eu vou fazer? Passar uma costura de segurança da pontinha a pontinha, pontinha até a pontinha. Prontinho. O que eu fiz? Tirei essas linhas para não ficar tão cheio de... Então, o que eu fiz? Uni aquelas duas pontinhas, virei. Prontinho. Olha que legal. A frente do nosso sapatinho já está ficando, já está pegando o formato. Lembrando que o nosso príncipe está em pé. Tivemos a diquinha do pulo do gato quanto à posição da estampa. O composê está do lado de fora e o externo está assim. O lado da manta, né? Ela está exposta ainda. E o nosso tricoline estampado também está exposto. Vamos lá. O nosso próximo passo será, vamos pegar esses dois recortes que fizemos e já estruturamos na manta. Não é aquele que tá sem a estruturação. Então, nós vamos pegar os pezinhos que estão com estruturação e vamos fazer o seguinte. Vamos dobrar ao meio. Vamos ajeitar o tecido para não enrugar. E vamos achar o meio de cada pontinha. E vamos dar um piquezinho bem pequenininho, de forma a não cortar a costura dos dois lados. A gente precisa achar o meio da peça. O mesmo eu vou fazer com este pezinho. Encontrar o meio da peça. E o mesmo vou fazer com essa lateral do sapatinho. O que eu vou fazer? Vou jogar de novo a costura pra dentro. Vou unir. Costura com costura. Vocês vão colocar assim, olha, costura com costura. E achar o meio da frente. O mesmo vou fazer costura com costura. O meio, onde é o calcanhar. Vou fazer com isso também. Eu viro. Costura com costura. O meio da frente, dou um leve pique. Cuidado pra não cortar demais, não cortar o que vocês costuraram. Costura com costura. O meio do calcanhar. Prontinho. Limpar a nossa mesa. Próximo passo, aproveitar que ele já está viradinho, tanto este quanto este, desvirei, não virei de novo. Nós vamos pegar, lembra daquela outra parte da frente que não estruturamos e nem olhamos, né, a questão de que lado que eu tô cortando. Não tem problema, que vai ficar no avesso, vai ficar externo. Vai ficar interno. O que nós vamos fazer agora? Vamos aproveitar que ele já está dobradinho, olha. O certo seria assim, o sapatinho. Vamos colocar essa parte que tem o elástico pra dentro. E vamos pegar o avesso, vai ficar do lado externo, e o direito
eu vou unir a essa sanfoninha. Tá vendo essa parte que nós costuramos aqui ao redor? Que é o oposto dessa parte que tem elástico? Essa parte nós vamos unir com essa frente. Vamos colocar biquinho com biquinho. Não deixa sobrar muito, deixa bem nivelado para não dar diferença no tamanho do sapatinho. Biquinho com biquinho. E aqui no meio eu ajeito e coloco outro prendedor. Então, vai ficar a parte da frente estruturada, aquela parte da sanfoninha que nós já costuramos, que é a lateral do calcanhar, e mais a frente virada. O lado certinho para baixo e o lado avesso, nós já colocamos o clipe. Então, ficou lado avesso, manta. Só para vocês estarem sintonizando se fizeram o pregador certinho. E vou fazer uma costura de fora a fora, da pontinha a pontinha. Uma costura reta. Vamos lá. Vamos devagar e ajeitando para não sair as pontinhas que estão juntas. Retrocesso. Vamos limpar, tirar um pouco de linha. Já aproveitei e adiantei o outro. Aí, quando vocês abrirem, vai ficar assim. Acabamos de passar a costurinha aqui. E vamos fazer isso. O que que vamos fazer? Vamos desvirar e unir essas pontinhas. Eu vou encapar agora. Aqui tem o lado certinho do príncipe, aqui tem a manta e aqui tem o que acabamos de costurar. O que que vamos fazer? Vamos pegar o clipe, o prendedor, e vamos unir bem essas pontinhas. Para na hora de costurar, não ficar aparecendo costura, não ficar um tecido para frente e outro para trás. Eles ficarem bem alinhados. Olha, vai ficar assim. Assim. E assim. O mesmo vou fazer com o outro. Como eu falei, vamos fazer passo a passo igual. De um pezinho, faço igual ao outro. Prontinho. Pontas certinhas, vou passar uma costurinha reta nessa meia lua, só na frente. Tanto aqui, quanto aqui. Prontinho. Vamos verificar se pegou tanto de um lado quanto do outro. É importante que vocês vão perceber que quando estiverem fazendo essa costura, tem uma outra costura embaixo. Então, se possível, costurar em cima para não dar diferença depois. Porque pode aparecer, como a peça é pequena, pode estar aparecendo essa quantidade de ponto, né? Então, vamos limpar. Tirar um pouco dessa linha.
Prontinho, costurados. A frente do sapatinho, o verso do sapatinho, frente do sapatinho, verso do sapatinho. O nosso pezinho com a manta, que nós já estruturamos e já cortamos o biquinho para encontrar o meio. O que vamos fazer agora? Lembra que fizemos o pique tanto na frente quanto no solar, tanto do pé quanto do superior do sapatinho? Agora, nós vamos unir a parte estampada com a parte estampada. Então, aquele piquezinho com pique. E colocar o alfinete ou prendedor. E o solar, a mesma coisa. Lá no calcanhar. Piquezinho com piquezinho. Pronto. Encontrando, fechando tanto o biquinho do sapato quanto o calcanhar, nós vamos pontinha com pontinha. Faço de um lado. Faço do outro. Vou unir, para ficar mais fácil na hora de costurar. Quem não gostar, eu consigo costurar sem precisar desses alfinetes. Ótimo. Eu gosto porque me dá mais segurança na hora de estar costurando. Então, pontinha com pontinha. Façam bem calmo. Pronto, vai ficar assim. O mesmo vou fazer com o outro pezinho. Desviro. E vou colocar o lado certinho, o avesso vai ficar do lado de fora. Aí, ó. E o príncipe tá aqui. Se baseia nele, ó. Lado certo, vou fazer aquele sanduíche. Pontinha com o pique. Alfinete. Calcanhar. E o mesmo vou fazer toda a volta. Prontinho. O que fizemos? Vou tirar e guardar esses daqui. Passamos uma costurinha reta toda a volta. Do lado de fora vai ficar esse sapatinho aqui. E aqui vai estar aparecendo, vai ficar exposto essa manta. Vamos tirar os fiapinhos das linhas. Fiz os dois pezinhos. Tirar. O que vamos fazer agora? Vamos pegar o que tá faltando, que é o solar do sapatinho. Esse sapatinho não tem o direito e o esquerdo, o pezinho é igualzinho, tanto o direito quanto o esquerdo, o molde é o mesmo. O que vocês podem diferenciar depois é na hora da posição da etiquetinha. Ou o meu, não sei se tá conseguindo aparecer, eu coloco um virado pro lado de cá, o nome, e o outro do outro lado pra identificar qual é o direito e qual é o esquerdo. Pronto, o que nós vamos fazer? O mesmo vamos fazer com esse daqui, vamos encontrar o meio, a ponta desse solar e o calcanhar desse solar. Esse aqui é aquele que não tem a estruturação com a manta. O mesmo vou fazer com o outro pezinho. Um pique bem pequenininho. Prontinho. Aqui, esses aqui já tem o pique que nós fizemos anteriormente. Então, nós já temos o meio dele e o meio deste. O que vamos fazer? Essa parte que tem a manta continuará para baixo, manta para baixo. Vamos pegar o lado certinho da estampa e vamos posicionar em cima. Então, vai ficar verso do tecido e a manta. Vamos alfinetar também aquele piquezinho, pique com pique. Eu gosto sempre de fazer assim, primeiro frente, depois o calcanhar e depois eu vou distribuindo ao redor do sapatinho. E é importante
esse período, esse pedacinho agora, olha, nós vamos costurar muitos tecidos juntos. Então, pode acontecer de escapar tecido, manta, aqui já tem ó, uma camada de manta, uma camada de tecido, outra de manta, outra de tecido, outra de tecido. Várias camadas. Então, eu acho muito interessante você fazer tudo isso. Alfinetar ou colocar uma presilha toda ao redor. Pronto, presilha toda ao redor. Aqui o avesso do tecido, aqui temos a manta, todas as voltinhas, as pontas dos tecidos todas juntinhas. O que que eu vou fazer? Uma costura, aquele pezinho de máquina que nós estamos utilizando para todos, que é de meio centímetro para menos, todo ao redor do sapatinho. Não precisa deixar abertura, todo ao redor do sapatinho. Vamos lá para a máquina. Prontinho. Então, nós já temos os dois pezinhos costurados, verso, manta, verso, manta. Vamos tirar um pouco dessas linhas. O que que vamos fazer? Vamos fazer um pequeno corte no meio desse pezinho, do lado avesso. Eu dou um beliscãozinho, assim. Faço um buraquinho. E corto mais ou menos aqui, vai ser uns 4 a 5 centímetros. Um rasgo. Feito esse rasgo, o que que nós vamos fazer? Vamos colocar o nosso indicador por dentro e o nosso polegar, vamos desvirar esse sapatinho. Devagar, não faça com pressa, senão vai rasgar demais o sapato. Essa tramazinha, o tricoline, ele rasga com muita facilidade, então vamos fazer devagar. Eu não aconselho usar tesoura agora, nada cortante, pode danificar nossa peça. Vamos devagar que vai dar certo. Aí eu coloco os dois dedinhos aqui já por dentro do sapatinho. E vou esticando a costura. É bom, nesse momento, olharmos se não ficou nada descosturado. Se tiver alguma coisa descosturada, tá fácil de desvirar e costurar de novo. Ou o pedacinho só que estiver faltando. Então, vamos passar várias vezes com o dedo. Apertando mesmo a lateral da costura. Olha, vocês podem perceber que a costura ficou certinha, ó. Não aparece linha de outra costura do lado de fora. Tem que ficar assim. Ah, não tô conseguindo. Treina. A questão é o treino. Porque não adianta fazer por meia boca que o cliente não vai entender. Ah, é o meu primeiro sapatinho. Ele não vai te encarar como um profissional. Então, o cliente que tá comprando, ele quer uma coisa com qualidade, né? Eu também sou cliente, eu quero comprar algo com qualidade. Eu quero fazer com qualidade e comprar com qualidade. Então, vamos apertando o máximo que puder nas laterais para esticar. O que que nós vamos fazer agora? Olha, o fundinho ficou assim. Nós vamos fazer um pontinho que se chama ponto invisível. Eu vou deixar um link para vocês aqui também, de um vídeo só de ponto invisível, tá? Eu vou fazer o ponto invisível. Então, antes de dar sequência a esse vídeo, vocês cliquem no link que vai estar logo abaixo aqui desse vídeo, onde eu ensino a fazer somente o ponto invisível, tá bem? Então, vamos lá. Peguei uma linha de costura normal, juntei as duas pontinhas. E vou pegar uma agulha de mão, número 7. Eu gosto de trabalhar com esse tamanho, que ela não é nem da menorzinha e nem daquela grosseira. Ele é um tamanho, é o tamanho coringa que a gente fala. As duas pontinhas estão aqui e a argolinha ficou aqui. Então, nós vamos fazer o pontinho invisível, que possivelmente vocês já entraram lá no link para ver o ponto invisível, como se faz. E nós vamos fazer esse pontinho invisível. Passei, deixei a argolinha e entrei.
no meu primeiro. Pronto, vou fazer o pontinho invisível aqui pra fechar o nosso sapatinho. Prontinho, finalizando o nosso pontinho invisível. Sapatinho 1, sapatinho 2. Mesmo fazendo pontinho invisível, não fica tão bonito. Por isso que eu gosto de utilizar a etiquetinha. O que eu vou fazer? Vou posicionar o nosso sapatinho. Como eu falei com vocês, o molde não tem um molde para o direito e para o esquerdo. O mesmo molde para um, o molde para outro. O que vocês podem fazer para identificar? A minha etiqueta tá com o nome, Ateliê Amélia Suriani. Daí eu coloco uma viradinha pro lado de cá e a outra viradinha pro lado de cá. As letrinhas estão uma encontrando com a outra. Daí dá pra identificar qual que é o direito e qual que é o esquerdo. Eu vou, pode colar, ou o meu tem o buraquinho que dá pra fazer a costura. Eu vou fazer uma pequena costura juntando o pezinho, a etiqueta em cada pezinho, tá? Prontinho, já costurado, ou colar, caso você queira. O que nós vamos fazer? Desvirar, porque esse lado ainda é o avesso. Então, vamos colocar os nossos dedinhos e vamos com muito cuidado desvirar o sapatinho. Vamos fazer o mesmo procedimento de esticar as costuras. Vamos passar o nosso dedo cuidadosamente, esticando as costuras, para ver se não tem nada descosturado. Nem linha de costura aparecendo. Aqui não pode estar aparecendo linha de costura. E nem descosturado. Então, vamos fazer com esse. Olha que fofura. Aí, a etiquetinha tá aqui, tampando o que seria o nosso ponto invisível. O mesmo vamos fazer com esse sapatinho. Vamos desvirar. Com muito cuidado. Mesmo procedimento, passar o dedo por toda a volta da costura, esticando, apertando mesmo, para ver se não vai aparecer nenhuma linha e nem algum pontinho sem costurar, sem estar costurado. Olha, se vocês conseguem ver, não aparece costura, olha. O elástico tá bem posicionado, não tá aquela coisinha tão apertada para não machucar o pezinho. Vou colocar o direito aí, ó. Ficou direito com o esquerdo. Você vai ajeitando, se você quiser deixar ele guardadinho, pode colocar um pouquinho de fibra aqui dentro para ele ficar aberto. Agora é a hora de... Eu geralmente gosto de borrifar alguma essência. Essa aqui é de bebê, você pode colocar um cheirinho de talco, o cheirinho que desejar. O que eu quero falar com vocês é o seguinte, a importância de... Tem muitas pessoas que não utilizam, eu não vou utilizar comprar essa caneta, a caneta fantasminha, é um gasto. Eu digo que é um investimento. Porque agora, na hora de você borrifar, você pode borrifar todo canto. Não vai aparecer tinta soltando. A tinta que estava aqui, na hora que passamos com ferro, já saiu. Então, vamos até jogar o ao vivo para vocês verem. Não está manchado. Se fosse claro, talvez apareceria se fosse com essa caneta. Essa caneta é a caneta comum. Risquei. Vou borrifar. Olha como que já espalhou toda a tinta. Vai manchar a sua peça, você vai perder a sua peça. Então, esse mimo de ter um cheirinho é um cuidado a mais que você tem com o seu cliente. E você poderia deixar de ter esse cheirinho, é tão gostoso você receber uma mercadoria com um cheirinho gostoso. É um cuidado que o artesão teve, né, em preparar. E a pessoa que comprou em presentear também. Aí chega e você, no finalzinho da peça, acontece isso. Toda essa trabalheira que nós tivemos para fazer o sapatinho,
a gente perde porque mancha. E mesmo se a gente for lavar tinta de caneta para sair de roupa, é uma tristeza. Então, sugiro sempre essa caneta Fantasminha, ela é ótima. O borrifar, são pequenos detalhes que você, com o tempo, vai agregando a sua peça. É uma pecinha pequenininha e você pode estar agregando valor, confeccionando outras coisinhas. Por exemplo, essa aqui é a necessaire do bebê. A necessaire do bebê, deixa eu posicionar. Olha que mimo para você estar agregando ao seu trabalho. Então, seria interessante você descobrir qual nicho de trabalho você quer trabalhar. É com costura criativa relacionado à cozinha. Então, vou fazer touca, vou fazer avental, vou fazer barrinha de pano de prato. Gosto da linha maternidade. Pronto, já faço vários kits. Tem o sapatinho, tem a necessaire do bebê, que você coloca a fralda, você coloca o refil do lenço umedecido. Pode agregar com outras coisas. Aquela almofada de auxílio na amamentação. O ninho redutor de berço. Então, é uma infinidade de coisas que você pode estar agregando com a costura criativa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem fizer, marca o nosso arroba Ateliê Amélia Suriani. Vou deixar toda a descrição aqui embaixo também das nossas redes sociais. Terei o maior prazer em repostar o trabalhinho de vocês, tá bom? Desejo muito sucesso, espero que tenham gostado do nosso sapatinho pantufa do Pequeno Príncipe. Espero que vocês tenham gostado de produzir a nossa pantufinha japonesa. E como eu falei com vocês sobre o nicho, vocês precisam de descobrir qual nicho prefere dedicar. Eu quero me dedicar ao nicho maternidade. Olha o tanto de coisa que dá pra fazer usando a mesma estampa. Você pode fazer o kitzinho, o sapatinho do Pequeno Príncipe, a almofada de amamentação, a necessaire do bebê, que você pode colocar fraldinha, o refil do lenço umedecido. Então, agregar valor ao que você aprendeu. Não ficar somente no sapatinho. O que mais que eu posso fazer? Um paninho de boca, aquele ninho redutor de berço. Então, são várias coisinhas que vocês podem estar agregando. E a nossa aula da pantufinha japonesa se encerra por aqui. E até um próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, sucesso a todos e a todas.